Bom dia, pessoal. Manchete da Folha. Mota critica governo Lula após alta do IOF. Oposição tenta derrubar medida. Principais pontos abordados. Críticas de Hugo Mota ao aumento do IOF. O presidente da Câmara afirma que o Brasil não precisa de mais impostos, mas de menos desperdício. Tensão entre Legislativo e Executivo. O posicionamento de Mota expõe conflitos entre o Congresso e o governo Lula sobre a medida fiscal. Oposição mobilizada para derrubar o decreto. Parlamentares apresentam projetos para sustar o aumento do IOF, liderados por figuras como Nicolas Ferreira e Rogério Marinho. Recuo parcial do governo. Após pressão, o Ministério da Fazenda revoga parte das alterações, mantendo isenções para investimentos no exterior. Impacto econômico e empresarial. Entidades criticam a medida, estimando aumento de 19,5 bilhões de reais em custos para empresas em 2025. Risco político para o governo. Medida gera desgaste e teme-se um efeito Nicolas, similar à crise do Pix em 2024. Contingenciamento de emendas. Derrubada do IOF pode travar 12 bilhões de reais em emendas parlamentares, usado como argumento pelo Planalto. Resumo da matéria. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, criticou publicamente o governo Lula após o aumento do imposto sobre operações financeiras IOF, declarando que o Brasil precisa de menos desperdício, não de mais impostos. Sua fala, feita no X, reforçou a tensão entre o Legislativo e o Executivo, com a oposição articulando projetos para derrubar o decreto que elevou alíquotas para operações cambiais, crédito empresarial e previdência privada. O governo recuou parcialmente após pressão do mercado e da oposição, mantendo isenções para investimentos no exterior e ajustando a taxação de remessas individuais. Entretanto, líderes como Nicolas Ferreira e Rogério Marinho buscam anular toda a medida, alegando improviso e impacto negativo na economia. O Ministério da Fazenda, sob Fernando Haddad, defendeu a necessidade de equilíbrio fiscal, mas enfrenta críticas internas por falta de articulação política. O episódio ameaça a popularidade do governo, com receio de um novo efeito Nicolas, referência ao desgaste causado por vídeos virais do deputado em crises anteriores. Além disso, técnicos alertam que a derrubada do IOF poderia congelar 12 bilhões de reais em emendas parlamentares, já que o governo depende da arrecadação para cumprir metas fiscais. O impasse reflete desafios na gestão econômica e no diálogo com o Congresso, em meio a um cenário de ajustes orçamentários e frustração de receitas. Manchete de O Globo: do cultivo ao prato. O papel fundamental da agricultura na vida do brasileiro. Principais pontos abordados. Importância da agricultura na economia e alimentação brasileira. Setor responsável por grande parte do PIB e segurança alimentar do país. Desafios do pequeno agricultor. Dificuldades de acesso a crédito, tecnologia e infraestrutura. Impacto das mudanças climáticas. Secas e chuvas extremas afetam safras e preço dos alimentos. Tecnologia e agricultura sustentável. Uso de inovações para aumentar a produtividade com menor impacto ambiental. Cadeia de distribuição e desperdício. Problemas logísticos levam a perdas entre colheita e consumo. Agricultura familiar e agronegócio. Contrastes entre modelos de produção e políticas públicas. Insegurança alimentar no Brasil. Apesar da produção recorde, milhões ainda passam fome. Resumo da matéria. A agricultura é um pilar essencial da economia e da vida dos brasileiros, desde o cultivo até a mesa. O setor não só movimenta bilhões anualmente, mas também garante a segurança alimentar do país, sendo responsável por grande parte dos alimentos consumidos diariamente. No entanto,
os agricultores enfrentam desafios significativos, especialmente os pequenos produtores, que sofrem com falta de crédito, tecnologia e infraestrutura adequada. Além disso, as mudanças climáticas têm impactado safras com eventos extremos, como secas no sul e chuvas intensas no nordeste, afetando a disponibilidade e o preço dos alimentos. A adoção de tecnologias sustentáveis, como irrigação inteligente e agricultura de precisão, surge como solução para aumentar a produtividade sem degradar o meio ambiente. Por outro lado, a cadeia de distribuição ainda apresenta falhas, gerando desperdício de alimentos antes mesmo de chegarem ao consumidor final. Enquanto o agronegócio impulsiona as exportações, a agricultura familiar sustenta a alimentação básica de muitas comunidades. Apesar disso, o Brasil ainda enfrenta insegurança alimentar, com milhões de pessoas em situação de fome, evidenciando a necessidade de políticas públicas mais eficientes. A matéria destaca que, para garantir um futuro alimentar sustentável, é preciso equilibrar produção, tecnologia, justiça social e preservação ambiental. Manchete do Estadão. Lista inicial de Ancelotti tem Casemiro, Neymar fica fora. Principais pontos abordados. Primeira convocação de Ancelotti à frente da seleção brasileira. Retorno de Casemiro à equipe nacional. A ausência de Neymar e Rodrigo na lista. Justificativa de Ancelotti para as escolhas. Próximos compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Resumo da matéria. Na edição de hoje do Estadão, destaca-se a primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, marcando o início de seu ciclo rumo à Copa do Mundo 2026. A lista apresenta o retorno do volante Casemiro, valorizado por sua liderança e experiência. Por outro lado, nomes como Neymar e Rodrigo ficaram de fora. Ancelotti explicou que Neymar não foi chamado por ainda não estar em plena forma física após lesão, mas ressaltou que conta com ele para o futuro. Já Rodrigo também não foi incluído nesta convocação inicial. Ancelotti enfatizou a importância de combinar talento com comprometimento e liderança, características que vêm em Casemiro. Ele também mencionou que o estilo de jogo da equipe será adaptado às características dos jogadores disponíveis, evitando comparações diretas com o Real Madrid. A seleção brasileira enfrentará o Equador no dia 5 de junho, em Guayaquil, e o Paraguai na sequência, em partidas válidas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição na tabela com 21 pontos e busca consolidar sua classificação para o torneio. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!